Boa noite, amados. A graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Estamos mais uma vez aqui nesta noite de domingo, 12 de abril, para darmos prosseguimento ao nosso culto da noite, o culto de domingo à noite. Eu quero convidar você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a pegar a tua Bíblia, a palavra de Deus aí, para que a gente possa estar ministrando a palavra nessa noite. Quero que você pegue a palavra do Senhor e abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas 16, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da sua casa, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiser passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandastes à casa de meu pai. E disse-lhe, dizendo aos 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu dia. Muito obrigado por este domingo tão especial, um domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do nosso Deus. O domingo onde a luz veio ao mundo. Ó Deus, um mundo que estava em trevas e continua, ó Deus, morto, sepultado no maligno. Mas o Senhor é a luz desse mundo. Para aqueles que estão em trevas, que olhar para o Senhor, verá um caminho, uma fonte de água viva, uma estrada de salvação. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo seu cuidado com as famílias, com as pessoas. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado para com a nossa casa, para com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu infinito amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. E nesta noite, aplica, ó Deus, a tua palavra, que é a verdade, e nós amamos a tua palavra em nossos corações, no mais profundo do nosso ser, e produza em nós, Deus, frutos dignos de arrependimento. E sinta, ó Deus, um cheiro suave, ao qual, Deus, o Senhor possa se agradar de cada um de nós. É o que te pedimos nesta noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, a palavra do Senhor conta uma narrativa que não é uma parábola, ao contrário do que muita gente pensa. A história do rico e do Lázaro não é uma parábola, é uma história verdadeira que o Senhor Jesus conta. O Senhor Jesus nos diz que
havia um homem muito rico, muito poderoso, e que todos os dias vivia a festejar, vivia comendo, bebendo, e não esquentava a cabeça com coisa alguma. O negócio dele era curtir a vida. Mas, queridos, eu não posso contar essa história para você, falar dessa história, sem antes te trazer à luz duas histórias que estão no mesmo evangelho. Em Lucas, no capítulo 15, é só você virar a sua página, do versículo 11 ao versículo 32, vai contar a história de um jovem, que a Bíblia nos diz que ele é um filho pródigo. Aí é uma parábola, é uma história que o Senhor Jesus conta para ilustrar uma situação. Ele diz que havia um jovem que, ainda muito novo, seus pais vivos, ele toma a seguinte decisão em tua vida: de chegar para o teu pai cansado da tua casa, cansado do lar, cansado de tudo aquilo que ele vivia. E olha que não era uma vida pobre, não era uma vida miserável. Ele tinha todo o conforto do mundo, ele tinha o amor dos seus pais, ele tinha os bens dos seus pais, ele tinha uma comodidade muito boa, ele tinha uma vida muito boa na casa dos seus pais. Mas, como todo jovem que chega aos 15, 16 anos e acha que já pode ser dono da tua vida, acha que os conselhos do seu pai, da tua mãe já não tem mais serventia nenhuma, esse jovem toma uma decisão que muitos jovens hoje estão tomando. Querem morar longe dos seus pais, querem morar nas suas casas próprias, nos seus apartamentos. Principalmente aqueles que vão para a faculdade, optam por fazer faculdade em outra cidade para estar longe dos seus pais. Uma grande maioria, não são todos, mas uma grande maioria tem essa opção, tem essa escolha. Então, esse jovem chega perto do seu pai e diz para ele: olha, eu cansei de viver na tua casa, me dá aí os bens que me cabem. É a primeira vez que eu ouço uma história dizer que o filho pleiteia a herança antes da morte do seu pai. E detalhe, ele não era o primogênito, ele era o mais novo. Por aí você vê que essa história não vai terminar legal, essa história não vai ser nada bom para esse jovem. Mas o pai vai e faz com que o desejo do seu filho fosse cumprido na vida dele. E ele pega todo o dinheiro do seu pai, todos os bens, e vai viver sua vida. A história diz, querido, você pode confirmar lá depois, que ele gastou todos os recursos que ele adquiriu, que o seu pai havia lhe dado. Ele gastou com prostitutas, com bebedeiras. Se você olhar a sociedade de hoje, tem muitos jovens que fazem isso. Não esquentam a cabeça de onde vem o dinheiro do seu pai. Não esquenta a cabeça de como esse dinheiro chega à tua casa. Antes, ele quer viver a vida doidado. Ele quer viver a vida de forma que alegre a alma dele, o coração dele, que satisfaça os desejos dele. Então esses jovens se embriagam com bebida, com drogas, com prostitutas, e ele vai viver a vida dissoluta. Esse jovem viveu a vida dissoluta. Até que um dia ele viu que chegou ao fundo do poço. Muitos jovens chegam ao fundo do poço, mas não conseguem mais olhar para cima. Não conseguem mais ver luz no final do túnel ou luz do fundo do poço para cima. Esses se entregam de vez. Alguns morrem. Outros, com mais sorte, acabam vivendo como mendigo pela rua, perambulando de cidade em cidade, debaixo dos viadutos. Mas esse jovem, o texto diz que ele chegou ao mais profundo do poço, de não ter mais nada, de se tornar um empregado dos outros, de comer aquilo que os porcos também comiam. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que ele chegou à condição de mendigo, de pedinte, mas ele reconheceu que na casa do seu pai, até os empregados, era melhor a vida do que ele que estava naquela situação. Então ele toma uma decisão de forma contundente, decisiva, levanta da sua condição e volta para a casa do teu pai. A segunda história, que eu também não poderia deixar de contar, antes de explicar a parábola do rico e de Lázaro, é a história do mordomo infiel, ou do administrador infiel, que se encontra também no mesmo evangelho de Lucas, na sequência da parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 16, do verso 1 ao verso 15. Depois
que termina a parábola do mordomo infiel, do administrador infiel, que nós começamos a falar da história do rico e de Lázaro. A história conta que um mordomo trabalhava para um homem muito rico mesmo. Porém, esse mordomo não tinha responsabilidade nenhuma, gastou tudo que podia, de forma errada, de forma imoral, de forma ilegal. Ele torrou todo o dinheiro que ele podia torrar, praticando uma péssima gestão sobre aquilo que lhe foi confiado. E a palavra de Deus diz que ele, sabendo que esse patrão, esse homem muito rico, viria estar com ele e poderia cobrar de forma incisiva dele, definitiva dele, e ele poderia ser jogado à rua, iria viver como um mendigo, sem ter o que comer, sem ter o que beber, e perderia o seu status de administrador. Então o que este homem fez? Ele chamou todos aqueles que deviam para o rico, todos aqueles que tinham dívidas com esse rico, e ele propôs um descontão, um feirão de descontos, né? Dependendo de cada dívida, ele ia dando o desconto que ele queria dar. Porém, querido, o que as pessoas que estavam fazendo negócio com esse administrador infiel não sabia que, na verdade, eles estavam caindo no engodo, eles estavam sendo enganados por esse mordomo infiel. Mas tudo bem, a história segue. Diz que o patrão, quando chegou e quando o homem rico viu o que ele havia dito, se espantou com a sua sagacidade e com a sua forma de agir. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O segredo desse texto não é que Jesus Cristo aprovou o que esse administrador fez. Pelo contrário, ele reprovou, porque o Senhor Jesus não concorda com ilegalidade, com imoralidade, com coisa errada. E o segredo desse texto, dessa parábola, está em Lucas 16, versículo 9, que vai dizer exatamente assim: as pessoas desse mundo, ao tratarem com seus iguais, são mais astutas do que as pessoas que têm luz. Façam amigos para si por meio da injustiça, por meio de mamon, para que, quando eles forem, recebam vocês nas habitações eternas. Ou seja, querido, ao contrário do que muitos pensam, Jesus condenou a atitude deste homem. E o que Jesus quer dizer, o que o texto quer dizer? O texto quer dizer que as pessoas ímpias, elas reconhecem que existe um Deus de justiça, um Deus que cobra pesadamente. Então elas correm à frente para tapar as suas iniquidades, para encobrir os seus pecados e mostrar para a sociedade que elas são boas. Então elas praticam determinadas bondades, mas não no intuito de se regenerar, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas no intuito de serem bem vistas por aqueles que também fazem parte do mesmo nível, da mesma esfera de sociedade. Porém, Jesus está dizendo: a esses eu condeno essa falsa demonstração de amor, essa falsa demonstração de piedade, essa falsa demonstração de caridade, de estender as mãos ao próximo. Mas o que eu quero é que os meus, aqueles que me servem, ajam com justiça e entendam que é momento de mudar as suas vidas, praticar o que é correto, porque sabe que o dia da minha volta está próximo, e quando eu vier, eu quero encontrar um coração puro e um coração sincero. Queridos, o que tem a ver essas duas parábolas com a história verdadeira que Jesus conta do rico e de Lázaro? Queridos, primeiro, as duas são parábolas. E a história do rico e de Lázaro é verdadeira, é uma história verdadeira. É a primeira vez dentro do Evangelho que Jesus reúne os seus discípulos, todos aqueles à sua volta, mais os 12, e conta uma história real. Ele está dizendo para os seus discípulos: olha, creia em mim, creia no céu, creia na vida eterna, mas entenda também que o inferno existe, ele é real. E aqueles que praticam tais abominações, aqueles que estão longe daquilo que eu tenho para vocês,
esses não herdarão a vida eterna. Esses não estarão comigo no paraíso, mas antes estarão no local de tormento, no local de dor. Veja bem, queridos, a história do rico e a história de Lázaro, como ela se desenrola. Primeiro o Senhor começa a dizer que havia um rico que gastou tudo. Veja o jovem, veja o mordomo. Sempre aonde tem riqueza, aonde tem dinheiro, o coração do homem se aparta do Senhor. Sempre aonde tem bonança, onde tem abastança, aonde tem de sobra, o homem deixa-se levar por aquilo que ele tem. O homem deixa-se levar pelo aquilo que ele pode fazer, pelo poder que ele tem em suas mãos, no bolso e no banco. E esse rico fez a mesma coisa que o mordomo e o jovem fez. Esse rico viveu sua vida, deixa a vida me levar, deixa eu fazer o que eu achar que eu tenho que fazer, o dinheiro é meu, eu gasto com o que eu quiser, eu bebo, eu como, eu faço churrasco, eu queimo, eu faço o que eu quiser porque o dinheiro é meu, o dinheiro é meu. Mas note, querido, uma coisa, que o pobre, o Lázaro, não tinha nada, ele vivia na porta desse rico. E a Bíblia ela foi bem enfática em detalhar que ele vivia na porta do rico, ansiando, ou seja, desejando comer das migalhas que caíam da mesa desse rico. Veja bem que Jesus deixou bem explícito, bem colocado, bem definido cada parte da história. Ele está deixando bem claro aqui que o rico não se preocupou nem de dar uma comida para Lázaro, o pobre que estava na tua porta. Que o rico não se preocupou nem com a condição de vida que o Lázaro vivia na sua porta. Antes, o Lázaro ansiava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa desse rico, ou seja, com a sobra da festa, com a sobra de tudo aquilo que o rico comeu. Se sobrasse alguma coisa, quem sabe alguém dava para Lázaro. Mas a única companhia de Lázaro era um cachorro que lambia suas feridas. Eu não vou nem entrar na história do cachorro. A história do cachorro é muito interessante, pesquisa aí depois. Mas eu quero falar dessa situação. Mas Jesus continua explicando a história e diz assim: olha, o rico morreu, mas ele foi sepultado. Lázaro morreu, mas ele foi levado ao céu pelos anjos. Note, querido, a importância que o rico teve na sua morte. E note a importância que o pobre Lázaro teve na sua morte. Queridos, ao chegar lá, do outro lado da vida, para aqueles que creem que existe vida pós-morte, e eu acredito que existe, mas nos moldes bíblicos, quando eu fechar os olhos nesse mundo, a fé que eu tenho no Filho de Deus, o amor que eu sinto por Ele, no crer que Ele é Senhor e Salvador, eu abrirei os olhos no céu, querido. Mas aqueles incrédulos, aqueles que não acreditam que Jesus vai voltar, aqueles que acham que a vida é aqui, que tudo é feito aqui, cuidado, muito cuidado, que ao abrir os olhos, você vai abrir num local igual o rico abriu, um local de dor, de tormento, um local onde você jamais imaginaria estar, iria querer estar, se você ouvisse hoje essa palavra que eu estou pregando para você. Se você pegasse a tua Bíblia e lesse essa história, se você pegasse a palavra de Deus e começasse a ler os evangelhos e entendesse que há sim uma oportunidade para a tua vida de mudança, de transformação, para que você comece a planejar a tua vida não mais nesse mundo, mas além deste mundo, no reino de eternidade, que é para lá que nós vamos, querido. Isso aqui é uma passagem. Isso aqui é uma passagem. Você não vai ficar aqui para sempre. Há uma nova história para você depois dessa vida. Há um novo país, uma nova cidade. A Bíblia é uma constituição de um reino eterno. Não é a constituição federal de uma nação terrena, é a constituição de um reino de eternidade. E é para lá que nós vamos. Mas para isso, você precisa tomar posse dessa constituição, dessa verdade, e declarar aí no teu coração, dentro da tua alma: Jesus, eu te amo, me perdoe pelos meus erros, meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu quero morar no céu, porque eu creio que o Senhor pode me salvar. É isso que o Senhor quer. Ah, queridos, ninguém acredita no inferno.
Ninguém acredita no inferno. Nem esse rico acreditava, até que um dia ele morreu e abriu os olhos e estava lá. E aqui diz que ele já estava em tormento. E o pior é a cena terrível de dor, de sofrimento, de olhar e ver que do outro lado do abismo, aquele pobre mendigo que jazia na sua porta, estava lá, ao seio de Abraão, abraçado com Abraão, já gozando das coisas do céu, da eternidade. E ele diz assim, tormentos, pai Abraão, ele reconhece o pai Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você, que alguém pode perguntar assim, pastor, mas como que ele reconheceu Abraão, se Abraão já havia morrido há tantos mil anos atrás? Queridos, depois que você parte desta vida para outra vida, você vai reconhecer a todos os patriarcas, a todos os apóstolos, todos serão conhecidos, principalmente o Senhor nosso Deus, que se dará a conhecer. Para aqueles que não vão entrar no céu, se dará a conhecer como justo juiz no dia do juízo final. Mas para aqueles que vão morar no céu, ele se dará a conhecer como nós devemos conhecê-lo, o Salvador, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ah, queridos, então começa um diálogo atormentador, aterrorizante, de um homem em chamas, de um homem em sofrimento, de um homem sentindo as dores do inferno, vendo Lázaro, um mendigo que outrora jazia na porta da sua casa, se deleitando e se deliciando, já não era mais mendigo, mas um cidadão do céu, como um príncipe no céu. E aí ele diz para Abraão, ah pai, pede a Lázaro, lembrou de Lázaro agora? Lembrou do mendigo agora? Pede a Lázaro para molhar a ponta do dedo, para você ter uma noção do tamanho do sofrimento, para molhar a ponta do dedo aí na fonte de água gelada e pingar aqui na minha boca, porque eu estou em tormento. Aí Deus explica algo sobrenatural, verídico, que você precisa aprender. Existe um abismo que separa, querido, o homem pecador do homem de santidade, do pecado de Deus. A palavra de Deus diz que sem santidade jamais poderemos ver a Deus. O rico viveu a vida toda em pecado, então houve um abismo que o separava de Deus, que o separou de Lázaro. E aí Deus deixa bem claro, o abismo é daqueles que quem está aqui jamais poderá ir para o lado daí, nem daí poderá vir para cá. Então ele, angustiado, em tormento, de uma forma desesperada, louca, ele diz, então, pede alguém para sair aí do céu, um desses que já morreu, para voltar à terra. Eu ainda tenho 5 irmãos que estão praticando a mesma coisa que eu pratico, que não acreditam no Senhor, que estão levando a vida da mesma forma que eu levei. Pede alguém daí para avisar para eles mudarem a sua vida. Olha, queridos, olha para o jovem da parábola, do jovem pródigo. Era como se esse rico estivesse dizendo para você, jovem, nesta noite, acorda, querido, acorda, porque esta festa que você hoje faz, essas brincadeiras que você hoje curte, essa balada, essa boate, essa prostituta que você hoje anda, uma hora vai passar, uma hora vai acabar, e se você não se consertar hoje, você vai vir para esse local de sofrimento. Olha, mordomo infiel, olha, administrador, ei, você que Deus tem confiado tantas coisas na tua mão, tantas coisas na tua vida, que você tem um bom carro, você tem uma boa casa, você tem um bom emprego, mas você não faz nada por ninguém, você não ajuda ninguém. E quando você ajuda, é como esse administrador infiel, ajuda para que as pessoas achem que você é bom, mas você não é bom. Você não é bom. Esse rico está dizendo para você também, querido, para você que é abastado, mas você só pensa em você, para você que tem o suficiente, mas você quer ainda mais, porque acha que quanto mais você tiver, mais protegido você está. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém estava esperando o coronavírus, e ele veio. Da mesma sorte, ninguém está esperando a volta de Jesus Cristo, mas ele virá, querido, ele virá.
e vai te pegar no momento que você não está esperando, e aí não vai dar para você fazer como um mordomo infiel, tentando tapear o Senhor que não conseguiu. Você talvez não terá o tempo que o jovem pródigo que abandonou o seu lar, perdeu tudo e voltou para casa. A volta de Jesus vai ser tão rápida, num abrir e piscar de olhos, que quando você fechar o olho e abrir, bum, já foi. Já parou para imaginar? Você na empresa aí onde tem um monte de pessoas, tem uns 2 ou 3 aí que servem verdadeiramente a Cristo Jesus, e de repente você olha para o lado, vê a pessoa, quando você olha de novo a pessoa não está mais ali, só vai ver as roupas dela. Já parou para imaginar? Você pegou um Uber, está indo para o trabalho, depois de uma noite maravilhosa, gostosa que você teve no motel, no barzinho, numa balada, e o motorista daquele Uber é um servo de Deus, e aí num abrir e fechar de olhos o Senhor veio e arrebatou a tua igreja. Quando você olha para frente não tem mais motorista ali, o carro bate com você, você não entende o que aconteceu. Você já parou para imaginar você num avião, saindo de uma cidade para outra, indo para a Bahia, curtir o carnaval na Bahia, curtindo as micaretas, Você já parou para imaginar você voando numa boa, daqui a pouco o piloto e o copiloto são servos do Senhor, e aí as trombetas tocam, Jesus tira a tua igreja, leva os teus servos, e aí não tem mais piloto no avião, e o piloto sumiu, e esse avião cai. Você já parou para pensar que agonia, que transtorno, que caos será essa sociedade daqui a uns dias, quando o Senhor tirar a tua igreja? Você já parou para imaginar isso? Não vai ter tempo, depois que Jesus tirar a igreja, de você se arrepender, porque aí não vai ter mais arrependimento, querido. Aí é juízo, é aguardar o juízo de Deus, e o juízo de Deus, querido, ele é terrível, ele é terrível. Então, queridos, como anda a sua vida hoje? Como você está hoje? Se Deus te chamasse hoje, mediante a vida que você tem levado, mediante as práticas que você tem vivido, aquilo que você tem praticado, para onde você iria? Para onde iria a sua alma? Querido, você tem sido como esse jovem pródigo? Tem gastado tudo que seu pai e sua mãe têm, e até aquilo que eles não têm você tem gasto? Você tem gasto com meretrizes? Você tem empregado dinheiro naquilo que não é pão? Bares, boate, bebidas? Em que você tem gastado os recursos que Deus tem te dado? E você que já criou uma família, você que já tem um padrão de vida estruturado, você que já está estruturado, em que você tem gasto, em que você tem investido aquilo que o Senhor te deu? Não pense você que é fruto do teu trabalho, não, querido, porque não é fruto do teu trabalho, não, é obra de Deus para a tua vida, porque o Senhor deu um emprego para você, não foi a tua capacidade que gerou o emprego, não, foi o Senhor que te deu a inteligência para se capacitar, e o Senhor deu a empresa para você trabalhar, porque se Deus tirar tudo, você não tem nada. Basta você olhar para o coronavírus, bastou as empresas ficarem paradas para você estar com risco de perder o emprego, bastou ficar parado alguns dias para você que é proprietário da empresa abrir o bico e começar a ficar desesperado, porque vai quebrar, porque não está entrando dinheiro. Então não é fruto do teu trabalho, não é fruto da tua inteligência, não é fruto das tuas mãos, da força do teu braço, é resposta de Deus para a tua vida, é Deus que está no controle, porque bastou Ele segurar alguns dias para todo mundo ficar desesperado. Então como está a tua vida? Você tem sido mordomo infiel ou você tem sido jovem pródigo, gastado tudo de forma dissoluta? E sabendo que o Senhor é Deus, é terrível, resolve lembrar que tem casa e voltar para casa, o outro lembrar que o seu Senhor é terrível e tentar consertar as coisas erradas. Querido, não seja nenhum e nem outro, seja você agora nesse momento. Eu te chamo agora para tomar uma atitude de homem na tua vida, para você tomar uma atitude de mulher na tua vida. Eu te convido agora, eu te convoco agora a mudar o teu pensamento, a tirar esse espírito de incredulidade que age na tua vida e entender que o inferno é real.
Eu aqui nem falei muito sobre o texto, não. Eu só trouxe aqui uma mensagem para te lembrar que Jesus Cristo te ama. 3 histórias que são interligadas. Um jovem que se arrepende, mas deveria não ter feito o que fez. Um mordomo que se arrependeu, entre aspas, mas fez errado. E um rico que teve todo o tempo do mundo para se arrepender, mas não se arrependeu. E Lázaro? O que tem Lázaro a ver com isso? Lázaro gostaria de ter tudo que esses tiveram, mas não tinha. Lázaro gostaria de ter tido a vida que você tem, que você tanto reclama. Tem comida dentro de casa e está reclamando. Se tem água na geladeira, você está reclamando. Você ainda tem uns trocados no bolso, mas você está reclamando. Você ainda tem uma continha poupança com a economia, mas continua reclamando. Acha que nada está bom. Você é um incrédulo. É isso que Deus está dizendo para você. Você é um incrédulo. Você não acredita que Deus pode te sustentar. Mas Deus te faz um desafio nesta noite. Largue tudo isso. Abandona a sua filosofia, a sua sociologia. Abandona aquilo que você acha que crê, que é, e comece a acreditar no Deus vivo da tua salvação. Eu te faço um desafio agora, nesta noite, de você dobrar o joelho aí aonde você está e entregar a tua vida para Jesus. E entregar a tua vida para Jesus hoje. O Senhor vai mudar a tua vida. Você já parou para imaginar? Se Jesus volta hoje à noite e leva a tua igreja e você levanta amanhã de manhã, abre os olhos. Ué, cadê minha esposa se ela é crente? Cadê meu marido se ele é crente? Cadê os meus filhos que são servos do Senhor? Só ficou eu e meu marido? Pois é, será assim. E o ficar será muito duro. E o morrer sem Cristo será pior ainda. Queridos, ajoelha e eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos nessa. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra é a verdade. Ó Deus, agora, ó Pai, que as pessoas que ouviram essa mensagem, que entenderam, ó Deus, que precisam de mudança em tuas vidas, que essa vida que estão levando sem o Senhor, sem a tua presença, tem trazido à vida deles um vazio existencial da alma. Pessoas que estão nesse momento chorando, sem esperança, mas com comida na geladeira, com armário cheio, com dinheiro no bolso, mas estão em depressão, estão chorando porque eles perderam a esperança de viver. Nada, o dinheiro já não traz mais felicidade, a casa cheia já não traz mais felicidade, a casa bonita já não traz mais felicidade. Ó Deus, essas pessoas que estão doentes, estão enfermas espiritualmente, e que ao ouvir essa mensagem entenderam que o Senhor é Deus. Ó Deus, que muitos agora estão ajoelhados diante do Senhor, outros estão com lágrimas nos olhos. Ó Deus, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa agir na vida delas, trazendo agora um refrigério ao seu coração, trazendo agora um refrigério à sua alma, Senhor, trazendo agora a esperança de volta ao coração, a memória de que o Senhor é Deus, que tudo isso vai passar. Ó Deus, se tiver algum empresário assistindo, comerciante assistindo, que esteja exatamente nesse momento preocupado com a tua empresa, chorando, sem saber o que vai acontecer amanhã, com empregados para pagar, ó Deus, diga para eles agora que o Senhor está no controle da empresa dele, que o Senhor está no controle do comércio, que o Senhor está no controle da vida, que o Senhor está no controle da humanidade, que tudo está em tuas mãos, Senhor, para que eles tenham fé, para que eles creiam que o Senhor é Deus e que isso vai passar. Ó Deus, tem alguém agora que decidiu entregar a sua vida ao Senhor, receba, ó Deus, o arrependimento genuíno de corações que nesta noite estão ouvindo a tua palavra. Ó Deus, traga para elas a esperança de morar no céu, a alegria de viver uma vida digna e plena diante do Senhor. Ó Deus, salva, Senhor, liberta, batiza, e nesta noite eu peço que aqueles que estiverem enfermos, que o Senhor venha curar, aqueles que estiverem doentes, que o Senhor venha passar com o teu bálsamo de cura, que o Jeová Rafá haja na vida dos enfermos e cure as enfermidades. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Ao findar o labor desta vida, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,
Hoje Cristo te quer libertar. Tome a sua decisão hoje e o Senhor te trará paz, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus nessa noite. E todo o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe, querido. Até quarta-feira, em nome de Jesus.